Se você tivesse que apostar tudo em uma data específica para o fim do mundo, o que faria? Largaria o emprego, deixaria de pagar boletos ou simplesmente aproveitaria os dias finais comendo bolo de chocolate sem culpa? Pois bem, um grupo no século XIX decidiu que o fim estava próximo e se preparou para isso de forma séria. Vamos conhecer essa história fascinante. Bem-vindo ao canal do professor, não esqueça de curtir esse vídeo, pois daqui a pouco vou lhe contar como foi o movimento millerita. Lá na pacata cidade de Long Hampton, Nova York, onde as maiorias reviravoltas costumavam ser a colheita do milho e a previsão do tempo, um fazendeiro chamado Guilherme Miller teve uma ideia que sacudiria bem mais do que os campos. Ele, que provavelmente passava mais tempo sujando as botas do que folheando pergaminhos, decidiu mergulhar de cabeça na leitura da Bíblia. Isso aconteceu por volta de 1816, no calor da sua conversão. Ele estudou com tanta seriedade que 2 anos depois chegou a uma conclusão que deixaria qualquer um de cabelo em pé. A profecia de Daniel 8,14 apontava que, no máximo em 25 anos, o fim dos tempos chegaria. Porém, Guilherme não era um profeta extravagante de túnica esvoaçante, subindo em barris para gritar previsões apocalípticas na praça. Ele passou 5 anos revisando seus cálculos, provavelmente refazendo as contas como quem confere o troco na mercearia. E se eu tiver errado em um número aqui, melhor conferir de novo. Só depois desse período de checagem rigorosa ele se sentiu seguro para compartilhar sua crença. Mas havia um pequeno problema. Miller era tão tímido que preferia enfrentar uma tempestade no campo a encarar um auditório cheio de gente. Se tivesse que escolher entre dar uma palestra ou arrancar ervas daninhas o dia inteiro, ele provavelmente já estaria de enxada na mão. Em 1831, Miller resolveu fazer um trato com Deus. Algo do tipo: Senhor, se alguém me convidar para pregar, eu vou. O que ele provavelmente não esperava era que Deus tivesse um senso de humor tão imediato. Mal terminou sua oração e batidas na porta aconteceram. Um rapaz apareceu, quase sem fôlego, pedindo que ele fosse falar numa reunião de reavivamento. Dá para imaginar Miller olhando para o céu e pensando: sério, Deus? Nem um tempinho para respirar primeiro? E após 1 hora de oração intensa, e sejamos sinceros, provavelmente um bom tanto de suor frio, ele engoliu o nervosismo e aceitou o convite, e lá foi ele, deixando a segurança de sua fazenda para ir a Dresden espalhar sua mensagem. E foi aí que o jogo virou. Em 1832 ele publicou uma série de 8 artigos em um jornal de Vermont, e a repercussão foi tão grande que em 1834 ele já estava tão mergulhado na missão que pendurou as botas de fazendeiro e passou a se dedicar integralmente à pregação. Em 1836 publicou um livro que logo se tornaria referência, e os anos seguintes foram um verdadeiro turbilhão. Nada menos que 800 palestras registradas. Sua mensagem era clara e direta, como um sino tocando ao amanhecer. Cristo estava às portas, e não era só uma porta qualquer, era aquela que poderia se abrir a qualquer momento. Com a adesão de outros pregadores e apoio de publicações como a revista Sign of the Times, lançada por Josué Himes em 1840, o movimento millerita se expandiu rapidamente. Em 1842 começaram as reuniões campais, atraindo multidões e espalhando a expectativa que Cristo logo apareceria nas nuvens dos céus. E aqui cabe uma história. Um pregador empolgado com a iminente volta de Jesus subiu em uma árvore durante uma reunião e gritou: "Eu serei o primeiro a encontrá-lo." Alguém na multidão respondeu: "Se ele vier à meia-noite, espero que você tenha trazido um cobertor." O entusiasmo era grande. Mas também vieram as críticas. A mídia não perdeu a chance de satirizar os milleritas. Havia rumores de que estavam costurando túnicas brancas para subir ao céu, o que, claro, era uma invenção. Afinal, se o próprio Jesus fosse voltar, ele não precisaria de um código de vestimenta específico. O auge da tensão veio em 1843, quando muitos milleritas foram expulsos de suas igrejas de origem. A sociedade zombava deles, mas para aqueles que acreditavam, não havia motivo para recuar. O movimento millerita é um exemplo fascinante de fé inabalável e da força de uma mensagem bem divulgada. Ainda que a data marcada para a volta de Cristo não tenha se concretizado, a esperança do advento permaneceu viva, influenciando movimentos religiosos posteriores. No fim das contas, esse trecho da história dos milleritas nos ensina que não basta apenas esperar algo acontecer,
É preciso se preparar. E claro, se você ouvir alguém marcando uma nova data para o fim do mundo, talvez seja bom continuar pagando os boletos. Imagine a expectativa. Você tem certeza absoluta de que um evento grandioso vai acontecer em um dia específico. Você se prepara, avisa os amigos e então nada acontece? Foi mais ou menos o que aconteceu com os Milleritas, seguidores de Guilherme Miller, no dia 22 de outubro de 1844. A decepção foi muito grande. Miller ensinava que o mundo acabaria em algum momento de 1843. Mas quando o ano passou sem nenhum sinal de trombetas angelicais ou nuvens carregadas de anjos, no entanto, incentivou os crentes a continuarem esperando. Afinal, a esperança é a última que morre, não é? Em fevereiro de 1844, um grupo de pregadores adventistas, Miller não estava nessa turma, concluiu que a profecia dos 2.300 anos de Daniel 8,14 se cumpriria no outono daquele ano. E após alguns cálculos baseados no calendário judaico caraíta, determinaram o dia exato, 22 de outubro. Agora sim, tudo parecia se encaixar perfeitamente. Com o passar dos meses, a empolgação crescia. Era como uma contagem regressiva para a final da Copa do Mundo, só que em vez de torcer por um gol, eles aguardavam a vinda gloriosa de Cristo. Até Miller, inicialmente cético, acabou convencido, mas apenas 2 semanas antes do dia D. Então chegou 22 de outubro. Com solenidade e emoção, os Milleritas se reuniram em casas e igrejas, certos de que aquele dia seria o mais importante de suas vidas. Mas o relógio correu, a noite caiu e nada aconteceu. Foi um banho de água fria daqueles. Imagina o noivo no altar, esperando ansioso pela chegada da noiva, e ninguém aparece. O choque foi profundo, e além da decepção, tiveram que enfrentar o deboche dos que sempre duvidaram. Após o chamado grande desapontamento, os seguidores de Miller se dividiram em grupos, tentando entender o que deu errado. Uns insistiram que erraram nos cálculos, outros afirmaram que Cristo realmente voltou, mas de forma espiritual. E como era de se esperar, muitos desse grupo acabaram se unindo aos Shakers. Já outro grupo sustentava que a cronologia estava correta, mas o evento é que estava mal interpretado. Entre estes estavam os futuros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Miller, por sua vez, seguiu esperando pela volta de Cristo, mas reconheceu que poderia ter interpretado errado as fontes históricas e cronológicas. Ele nunca aceitou as novas compreensões sobre o santuário celestial, o sono da morte ou a guarda do sábado, pontos que mais tarde se tornariam doutrinas centrais dos adventistas do sétimo dia. Faleceu em 1849, ainda aguardando com esperança o retorno do Salvador. Mas nem tudo estava perdido. No dia seguinte ao desapontamento, Hiram Edson, um seguidor de Miller, caminhava por um milharal, refletindo sobre a situação. De repente, como um estalo divino, compreendeu algo novo. O santuário a ser purificado não era a terra, mas o santuário do céu. Ou seja, a data estava certa, mas o evento era outro. Com essa nova perspectiva, Edson e seus amigos estudaram mais a fundo e, em 1845, Owen Crozer sistematizou essa compreensão que se tornou a base para a doutrina adventista do santuário celestial e do juízo investigativo. O dia 22 de outubro de 1844 marcava então o início desse julgamento celestial, não o fim do mundo. A segunda vinda de Cristo ainda estava no futuro, sem uma nova data marcada, mas a certeza de que ele viria permaneceu firme e forte. Essa experiência, apesar de dolorosa, pavimentou o caminho para uma nova compreensão e para a formação de um movimento que cresceria e se tornaria global. Assim, o grande desapontamento que poderia ter sido o fim de tudo, tornou-se o ponto de partida para algo muito maior. Afinal, às vezes Deus diz não, apenas para nos levar a um sim, muito mais significativo.